Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Papo com a Paty. Chama os amigos e vem pra cá. Vamos bater um papo aqui hoje sobre relacionamentos tóxicos. Quem nunca, né? Vamos conversar aqui sobre esse assunto tão atual. Muita gente vive, que muita gente passa. Sejam bem-vindos. Vamos falar hoje sobre relacionamentos tóxicos. Está começando mais um Papo com a Paty. Meu nome é Patrícia Enia, eu sou homeopata, psicanalista, radiestesista e estamos aqui hoje para conversar exatamente sobre esse assunto tão delicado. Um assunto bem complicado, que muitas pessoas não sabem como lidar. E muitas vezes nós nem identificamos, sabiam? Eu mesma fui procurar saber sobre esse assunto e fiquei até um pouco assustada. Falei, meu Deus, será que eu já passei isso? Porque é interessante mesmo. É interessante quando a gente começa a falar sobre relacionamentos tóxicos e a gente precisa entender o que é um relacionamento tóxico. Hoje, o Papo com a Paty é a Paty com vocês. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto tão difícil, tão delicado, que tantas pessoas se identificam. E a gente fica pensando, o que é um relacionamento tóxico? Como que começa um relacionamento tóxico? O relacionamento tóxico, ele acontece só de namoro? É só namoro? Só casamento? Ou não? Existem outras probabilidades de relacionamentos tóxicos. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu penso muito com relação a isso. Existem relacionamentos tóxicos que acontecem de casal, entre casal, né? Marido, mulher, namorado, namorada com namorada, namorada com namorado, em todos os âmbitos. E ele pode acontecer em outros aspectos dentro da família. Isso é bem delicado. Por quê? Porque pode ter um relacionamento tóxico de pais com filhos e de filhos com pais. Podem ter relacionamentos tóxicos, inclusive entre tios, primos, avós, em várias, esferas das pessoas com que você se relaciona. Então, até, gente, entre amigos. E aí eu falei, bom, a gente precisa delimitar muito bem o que é esse relacionamento tóxico para que a gente consiga conversar sobre esse assunto e identificarmos se por um acaso nós não estamos vivenciando em algum âmbito, em alguma esfera, em algum nível de amizade ou familiar, um relacionamento tóxico. E o que a gente pode fazer para sair dele? Porque é muito delicado. Esse é mais um Papo com a Paty que nós estamos começando. Eu sou Patrícia Enia e hoje nós vamos falar sobre relacionamentos tóxicos. E aí a gente pergunta, o que é um relacionamento tóxico? É das primeiras coisas que nós temos que perguntar. Porque às vezes as pessoas ficam rotulando, não, mas isso é tóxico, isso não é legal, como não é? Então vamos delimitar, ok? Um relacionamento tóxico pode ser resumido pelo desejo de controlar o outro, uma manipulação por prazer ou por insegurança. Não é por amor, ou é prazer ou é insegurança. Este comportamento muitas vezes é sutil e vai passando dos limites. Então você controla o outro ou o outro controla você por prazer de controlar, de falar, eu tenho um escravo particular, ou por insegurança. E a gente começa a raciocinar acerca disso e pensa assim, mas quantas vezes as pessoas não fazem determinadas atitudes dizendo que é por amor? E aí a gente pensa assim, será que essa pessoa sabe o que é amor? Ou será que é o amor próprio? É o amor pelo controle, porque não vamos nos enganar, gente. O poder, ele seduz e ele seduz muito. Então, quantos de nós também não podemos estar sendo tóxicos dentro dos relacionamentos? Não vamos apontar o dedo só para quem é mais manipulador, porque às vezes nós podemos estar sendo tóxicos dentro de um relacionamento. E aí, a gente começa a pensar como que a gente vai identificar isso. Porque os relacionamentos tóxicos trazem muito sofrimento. Para quem é manipulado, principalmente.
Por quê? Porque às vezes o outro que está manipulando, ele tá tão natural dentro da situação dele que ele não está preocupado com o sentimento do outro. Ô Simone, seja bem-vinda. É exatamente isso. Às vezes o relacionamento tóxico não é percebido até você se ver sendo explorado, até você se ver dentro da situação. Isso é tão delicado que eu estava refletindo aqui todos os pontos que a gente pode observar no relacionamento tóxico, que eu falei, meu Deus, eu acho que eu já passei por essas coisas e não atentei em algum momento na vida. E aí, vamos delimitar isso para ficar mais tranquilo, para a gente entender? Por exemplo, existe relacionamento tóxico de pais para filhos e de filhos para pai. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque isso é muito interessante. Às vezes, nós passamos por um relacionamento tóxico desde a infância e nunca percebemos, né? Então, assim, umas coisas que os pais fazem são começar a dar ordens para os filhos desde muito pequeno, para que eles obedeçam às suas expectativas. Então, é muito aquela coisa assim, você tem que ser o melhor, você tem que ser o primeiro, você tem que ser bailarina, você tem que ser advogado, você tem que ser... E ali, se a criança não atende à expectativa dele, as críticas, elas são muito altas. E quando as críticas vêm baixando a autoestima desde criança. Poxa, você não é um jogador de futebol? Você é o quê? É um saco de batatas? Para não dizer outras coisas. Tem muitas crianças que escutam isso. Como assim você não quer ser bailarina? E aí começam os pais a jogar expectativas em cima dos filhos. E não vamos interpretar isso como sendo assim. Quer dizer que eu não posso levar meu filho para fazer futebol e nem para fazer balé? Pode. Inclusive, o que nós devemos fazer muitas vezes é fazer o quê? Ofertar. A gente sempre tem que ofertar. Leve o seu filho para ir lá fazer uma aula experimental. Eu lembro quando as minhas filhas eram pequenas, faziam milhões de aulas experimentais. Eu deixava fazer tudo. Para quê? Para que elas pudessem escolher. E eu toda empolgada, falei, ai, tão bonitinho levar a menina pro balé, né? Pro GRD. Aí uma com 3 anos de idade chegou para mim e falou, quero fazer judô. Falei, vamos fazer judô. Aí levei para fazer judô. Não ficou nem um ano, saiu. E aí, da outra vez eu falei, vamos fazer uma aula experimental de dança? Aí elas, quero fazer street dance. Falei, legal, vamos fazer street dance. Poxa, a coisa que elas queriam. Então, quando os pais, eles jogam a sua frustração em cima do filho, ele não deixa o filho experimentar, muito pelo contrário, vai fazer isso. Porque isso é que é bom para a sua saúde, isso que eu sei. Não, vai fazer algum esporte, vai fazer alguma coisa. Então, nós precisamos entender que isso vem recheado de uma ordem, e quando não é cumprido, ele vem recheado de uma crítica. Só que essas críticas, elas baixam a autoestima. Gente, só que não fica só na primeira infância. Isso fica até adulto, aonde o filho fala, eu quero fazer artes cênicas. Não, se você for fazer artes cênicas, eu não pago sua faculdade. Eu pago se você fizer direito. O que é isso? Isso é um relacionamento tóxico. Tão logo o filho possa, ele vai fugir de casa. Por quê? Porque ele não está obedecendo a uma ordem que foi dada. E quem é que queria ser advogado? O pai ou a mãe? Então, é uma expectativa que eles querem que seja honrada. Então, muitas vezes, nós começamos com um relacionamento tóxico na infância. E a ordem dos pais torna-se uma obrigação. Mas são obrigações de escolhas. Não são obrigações do tipo assim, tem que ir à escola. Tem que ir à escola. Mas eu não vou dizer o curso que ele vai se formar. Eu não vou dizer o esporte que ele vai se adaptar, que ele vai gostar. Ah, é legal fazer um esporte. Tem que fazer um esporte. É diferente de você falar, não, vai fazer natação, porque senão morre afogado. Então é legal você pelo menos saber nadar, ok? Não precisa ser competidor, mas tem que fazer natação. Então tem coisas que são negociáveis. Então as coisas que são negociáveis,
bacana. E as coisas que não são negociáveis, você continuar insistindo e tratando o filho de forma pejorativa, caso ele não faça, isso é um relacionamento tóxico. E nós vemos isso muito presente em pais e mães narcisistas. Pais e mães narcisistas fazem isso de uma forma muito potente. Algumas mães narcisistas, elas são muito assim. A filha coloca uma roupa, ela vai e fala assim, nossa, ficou horrível em você. Você tá gorda, esse tipo de roupa, precisa de ser uma pessoa mais alta, você é baixinha. Filha, você é toquinho de bater sola. Não dá, não dá. Você é anã, entenda, tira essa roupa que tá horrível. A menina estava se sentindo o máximo. Naquele momento, baixou a autoestima e ela não consegue se recuperar. Aí a menina fala, bom, então eu vou fazer basquete, porque aí eu vou crescer. Quando ela vai fazer basquete, a mãe vai e desincentiva. Não, você não precisa fazer basquete, não. Então, não tem uma palavra de apoio, é só derrubando, jogando para baixo. E sempre naquela questão de, você me deve gratidão. Eu sou sua mãe, eu sou seu pai, eu fiz tudo por você. E começa a jogar muita coisa em cima da criança. Então, pais narcisistas fazem isso demais. E jogam em cima da criança muita expectativa. E ao invés de o ajudar, sabe, a cumprir as próprias expectativas, faz baixar a autoestima da criança. Isso é muito triste, porque vão gerar adultos que não conseguem fazer as próprias escolhas, que não conseguem levar a própria vida e ficam emocionalmente muito dependentes, sabe, da opinião de alguém, deste amor que é uma ordem de alguém. Então, se os pais são tóxicos, muito provavelmente essas pessoas elas vão entrar em outros relacionamentos tóxicos, porque elas aprendem a viver assim. Já atendi várias pessoas nessa situação. E era muito interessante como ela não conseguia sair do relacionamento tóxico porque ela foi criada por uma mãe narcisista. E isso é muito, muito complicado. Por quê? Porque desde criança, na adolescência, se sentem humilhados, sabe, fracassados e impotentes diante das situações. E ficam sempre buscando a aprovação dos pais. Paty, se não for os pais, isso pode acontecer com avós, isso pode acontecer com tios, que as brincadeiras, as gozações, são sempre jogando para baixo. E de certa forma, eles buscam a aprovação deste familiar. Isso pode acontecer, por exemplo, com uma pessoa que você acha que é um espelho para você. E você tenta, sabe, imitar. Isso acontece muito com a criança, né? Tem um primo mais velho, uma prima mais velha, e ela tenta imitar aquele comportamento, fazer porque ele acha legal. Só que esse mais velho, às vezes, é altamente manipulador e se diverte, sabe? É muito maldoso e se diverte baixando a autoestima daquele mais novo. E isso é muito ruim. Por quê? Porque ele sente que ele não é reconhecido, ele sente que ele não é amado e ele sente que é altamente manipulado. Este relacionamento é muito tóxico. E quando nós identificamos isso desde a infância, nós conseguimos muitas vezes retirar a criança daquela situação. Porque é muito delicado. Gente, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos falando hoje sobre relacionamentos tóxicos. E aqui nós estamos falando primeiro dessa parte da infância. Que muitas vezes nós temos amigos que você vê a criança assim muito atrás, querendo imitar, buscando uma aprovação. E quando ele não recebe a aprovação, se frustra, fica choroso. Deixa amigo. E aí é a hora que os pais têm que fazer uma intervenção e têm que afastar. Porque muitas vezes, para tirar desse relacionamento tóxico, você tem que afastar. Paty, quando é com os pais. Aí a coisa é mais difícil. Por quê? Porque ou um dos pais nota e socorre essa criança, ou algum outro familiar, ou cabe até denúncia. Por quê? Porque a saúde mental daquela criança está em risco. De tão grave que isso é. Então, assim, outra coisa que faz muito parte dessa questão, o bullying, sim, é um relacionamento tóxico, porque muitas vezes nós buscamos a aprovação daquele que é o mais forte, daquele que é o mais bonito da escola, quer pertencer a algum grupo, e aí ele fica sendo, sabe, sofrendo bullying.
Ah, para entrar no nosso grupo tem que fazer XYZ. Isso é um relacionamento altamente tóxico. E são manipulados, fazem pagar o lanche, tomam o lanche da criança. Isso é muito delicado. E este relacionamento tóxico precisa ser identificado, porque senão essa relação de submissão, ela é estabelecida logo na primeira, segunda infância. E pode se tornar um traço de comportamento porque a pessoa não tem segurança para seguir dali sem que tenha uma pessoa direcionando ela. Então a gente precisa ajudar os nossos filhos a terem mais autonomia. Uma coisa que às vezes os pais fazem com os filhos, que é muito tóxico, desabafar com os filhos os seus problemas pessoais. Se você começa a desabafar com os seus filhos os seus problemas pessoais, tem alguma coisa errada. Seus filhos são seus filhos. Não são seus melhores amigos que você vai sentar e contar tudo quando é criança. Ai, porque o namorado XYZ, porque seu pai, porque sua mãe, porque isso, porque aquilo. Quando você está falando do pai ou da mãe de uma criança, você está falando dela mesma. A criança é meio pai, meio mãe. Se você está falando mal do pai, você está falando mal da criança. E isso é um relacionamento tóxico. Porque é como se você estivesse exigindo da criança que ela tome um partido. Que ela ame A ou que ela ame B. E se você amar o outro, você não me ama. Porque para me honrar, você não pode amar o outro. Olha como isso é grave. E muitos de nós já podemos ter feito isso em algum momento ou sofrido isso em algum momento. Então, assim, brigar na frente dos filhos é um relacionamento tóxico dos pais para com os filhos. Por quê? Porque aí os filhos têm que ficar suportando como se fossem terapeutas e melhores amigos. Aí esses filhos começam a crescer. Aí os filhos falam assim, eu posso ir ao cinema com os meus amigos? Fala, não, você é muito criança. Ué, que história é essa? Ele não é criança para escutar os seus problemas, para ser seu confidente, para você alugar a orelha dele, mas é muito pequeno para ir ao cinema? Não dá autonomia para a criança? Isso é muito discutível. E o problema é que muitas pessoas se submetem a isso. O que acontece é que assim que eles conseguem, eles, saem de casa. Os que conseguem melhorar. Porque alguns criam uma dependência afetiva, porque uma coisa que acontece muito nos relacionamentos tóxicos é o quê? A pessoa, ela acha, olha só, ela tá certa, vamos supor, é um adolescente, uma criança, tá certo. O pai ou a mãe, se for tóxico, faz o filho achar que está errado e ainda faz ele se sentir culpado por querer estar certo acima dos pais. E é um tipo de manipulação muito comum nos relacionamentos tóxicos. Gente, isso acontece em escola, com o professor, com o diretor, em vários aspectos. Você tá certo? Fala, olha só, eu queria discutir isso aqui que não é legal. Quem é você para falar isso para mim? Você não tem experiência. E aí faz a pessoa se sentir humilhada, rebaixada, sem raciocínio, sem opinião, esperando que a opinião do outro seja soberana à vontade dele. Isso é um relacionamento tóxico. E isso pode acontecer em diversas áreas da vida. Criticar e desmotivar as pessoas. Isso é muito ruim. Você só acha defeitos e quando a pessoa ela quer realmente melhorar, ao invés de ajudar, vai e coloca mais para baixo ainda. Não, você não consegue. E normalmente essas pessoas elas só conseguem melhorar quando elas saem de perto daquelas. Gente, pode ir deixando perguntas, comentários, se você já passou por essa situação. Vamos interagir aí comigo que eu gosto, hein? Chama o pessoal para participar do assunto, que tem muita gente passando relacionamento tóxico por aí. Uma coisa que a gente jamais deve fazer, comparações. Seja com sobrinhos, seja com irmãos, seja com o vizinho. Não faça comparações com crianças, nem com adolescentes. Você vai despertar duas coisas horríveis. Primeiro, ele vai se sentir preterido, né? Você estabelece uma preferência por aquele que é melhor do que ele. Segundo, você vai acabar estabelecendo uma rivalidade. Eu me lembro quando eu era criança, eu não vou citar o nome aqui, eu e minha irmã éramos muito comparadas com uma determinada prima.
E era muito engraçado porque a gente se achava assim, as duas patinhas feias. Que a gente se arrumava, 5 minutos depois a gente estava parecendo que estava rolando na lama, né? Suada, pregada, com os cabelos enormes e tal. Mas a gente se divertia, não estava nem aí. E a gente não estabeleceu um bom contato com essa prima por causa da comparação dos adultos, de tios e tal, que a gente olhava depois, adulto já, depois que a gente estudou e tal. Minha irmã também tem toda essa formação que eu tenho, né? Psicanalista, homeopata. A gente falou, cara, por que a gente nunca foi amiga da fulana? Não sei. Aí depois foi que a gente foi entender por causa das comparações. Que a gente se sentia que a gente não era. Não, a gente não tem qualidade, só a fulana tem qualidade. Ah, então não se misture. Nós somos gentalha e ela é melhor. E aí, isso se estabeleceu por causa de uma família que não tinha noção, sabe? E não vou nem dizer da minha mãe. Isso acontecia com todo mundo. Tipo, fulana é linda, é arrumadinha, e vocês duas são acabada. Mas a gente era feliz, a gente era criança, então tá tudo certo. Filha de 29 anos pode mostrar e falar do vício de telefone? Como assim, Tânia? Seria uma crítica? Ah, agora eu quero falar do contrário, Tânia. Eu tenho me deparado com relacionamentos tóxicos de filhos para pais. Filhos que crescem e começam a julgar os seus pais. Boa noite, Dri. Começam a julgar os seus pais e começam meio que a escravizar os seus pais dentro de uma situação para que eles sejam servidos. E qualquer coisa que o pai ou a mãe reclame, falou, você quis ter filhos, o problema é seu. Agora você tem que me aguentar e tem que me sustentar. Tá bom para vocês? Pais querendo se libertar, síndrome do ninho cheio, querendo se libertar dos filhos, querendo que eles estabeleçam a própria vida, que eles levem a própria vida, e eles estão reféns num relacionamento altamente tóxico por críticas dos filhos com os pais. Isso não pode acontecer. Aí é que está um processo, Tânia, que a gente precisa estar muito atento de quê? De recuperação da sua autoridade enquanto mãe. Eu já tratei algumas pessoas que gente, é absurdo, mas tem acontecido cada vez mais, viu? Cada vez mais cedo, os filhos estão começando a criticar os pais. E nós, enquanto pais e mães, nós temos que nos impor neste papel por respeito. Rossano fala muito bem acerca disso. Nós sabemos da dificuldade de vivenciar isso dentro de casa, mas é uma necessidade. O filho deu um grito, você já entra e fala, eu sou a mãe, me respeite. Você está errado, eu sou a mãe, me respeite. O respeito, ele tem que ser exigido. Não aceitar julgamentos. Não tem chantagem de filho. Crítica, às vezes, o que aconteceu esses dias? Eu não sei o que estava acontecendo, que eu estava assim, um pouco agitada. Aí eu até falei, nossa, eu tô precisando tomar minha homeopatia. Eu achei tão bonitinho que a minha filha chegou em mim, a mais nova, falou assim, mãe, quero conversar com você. Falei, vixe. Aí ela chegou e falou assim, olha só, você não tá percebendo que às vezes você tá ficando irritada. Aí você dá uns gritos, como se a gente tivesse feito alguma coisa errada e a gente não fez nada. E você não tá percebendo, você não é assim. Poxa, que puxão de orelha bom. Porque a hora que ela falou, aí eu falei, filha, eu tô mesmo, você tá certa. Mas ela chegou e conversou com respeito. Ela falou, você não é assim, eu te conheço, tô te achando mais nervosa. Então, eu gostaria que você refletisse se você tem que ir na terapia, falar sobre isso, se você vai tomar homeopatia, porque é o mesmo respeito que eu trato ela. Então, isso é uma crítica construtiva, que tudo bem os filhos chegarem nos pais e conversarem, dizendo, olha, tô vendo isso aqui, não tá legal pra você. Eu acho isso o máximo. Minha filha tem 13 anos de idade. Agora, eu percebo
por exemplo, alguns adolescentes, alguns adultos que criticam os pais, mas criticam mesmo. Criticam, mas estão sentados lá sendo sustentados. Eu não sei se eu fui criada de um jeito muito rígido, que eu sempre escutei o seguinte da minha mãe. Não está satisfeito, a porta da rua é serventia da casa. Aqui em casa a banda toca é assim. Comeu do meu feijão, obedece a minha lei. Então eu fui criada dessa forma. E eu não vou negar que eu sou um pouquinho autoritária nesse aspecto. Está dentro de casa, você obedece quem é o dono da casa. Não é uma questão de você diminuir a autoestima do seu filho. Muito pelo contrário. Mas de não aceitar desrespeito. Então, Tânia, você colocou isso, que é uma coisa muito séria. Muito séria. Mas quando os filhos, eles são tóxicos para os pais têm que se impor. E a frase mais importante que eu já trabalhei muito em terapia com pessoas até idosas, que conseguiram colocar respeito nos filhos, foi qual? Me respeite, eu sou sua mãe. Tem uma paciente que ela ainda faz terapia comigo semanal, uma pessoa excelente, que ela, a filha começou a ser tóxica para ela. E chegaram às vias de fato uma vez, de uma agarrar nos braços da outra e brigar. Uma senhora de 70 anos. E aí, nós começamos a desenvolver essa autoestima dela e começamos a treinar como ela ia se impor. E foi bem interessante que uma das vezes que a filha veio para cima dela, a hora que a filha foi pegar no braço dela, ela falou, pense muito bem no que você vai fazer. Eu sou a tua mãe. E se eu não conseguir te educar, a polícia vai te educar. Porque eu vou na polícia. E eu quero que seja cumprido o estatuto do idoso. Você tire a mão de mim agora. Nunca mais. A filha gritou com ela. A filha advogada. Então, quando a gente percebe isso, o que a gente coloca? Os papéis nos lugares certos. Isso é importante. Pois é, Adriane, usou autoridade. O problema é que nós vamos ficando muito amiguinhos dos nossos filhos e vamos deixando de ter autoridade. A brincadeira, a parceria, o estar junto, o curtir junto é uma coisa. Você se tornar refém do relacionamento do seu próprio filho, aí tem coisa errada. Então, assim, realmente, a Simone colocou pra gente que percebe que tem uma geração bem acomodada e viciados na zona de conforto. É verdade, o Adriane, o Simone, só que nós é que ajudamos que isso acontecesse. Então, assim, é bem importante a gente se impor. Porque se a gente não se impõe, alguém vai tomar esse lugar de autoridade da casa. Ajudo a criar minha neta desde que nasceu. Se tornou uma obrigação eu criar. Só um desabafo. Tânia, e é difícil mesmo. E é difícil mesmo. E por mais que a gente ame, muitas vezes nós precisamos colocar, como diz, cada um no seu lugar. Porque se nós não fizermos isso, você vai criar um, vai criar dois, vai criar três. Por mais que a gente ame, você dá uma força é uma coisa. Você ir lá e assumir o papel de mãe é outra. São coisas que talvez você precise organizar dentro de você para que você consiga levar isso com mais tranquilidade. Sempre achei errado quem diz que é amigo do filho. Digo que não sou amigo deles, que sou a sua mãe. Educação é uma coisa delicada demais, né? Minha amiga, é muito delicado. E ao mesmo tempo que a gente se impõe, a gente tem que se impor com muito amor, com muito carinho, com muita assertividade. Porque se não formos assertivos, nós vamos sem querer, e é tão tênue essa linha, sabe? Eu não julgo ninguém. Porque é muito fácil da gente simplesmente falar, não, mas tá tudo bem, e não entender que tá chegando ali. Porque os relacionamentos tóxicos, eles acontecem assim. Eu acho muito difícil e muito triste. Então, assim, como que a gente começa a pensar, sabe? Se eu estou num relacionamento tóxico ou não. Seja ele em que âmbito for. Eu gostaria que vocês fossem pensando e vão colaborando aí com a nossa live, que eu acho que enriquece muito. Quando você
tá com uma pessoa e pensa que aquela pessoa é a mais importante da sua vida, tem alguma coisa errada. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? É você mesmo. Dentro da religião é Deus e eu. Então é isso. Quando você, sei lá, acha a namorada ou namorado, achei a minha metade da laranja. Achei o homem da minha vida. Tem alguma coisa errada. O filho é o mais importante da minha vida. Não. Não é. Porque para esse filho se desenvolver, você precisa estar bem enquanto mãe, enquanto pai. Se você não está bem enquanto mãe, enquanto pai, você não consegue desenvolver esse filho. Nossos filhos precisam de pais saudáveis, para que eles consigam exercer a maternidade e a paternidade de formas saudáveis e entender esses limites. E quando nós nos dedicamos demais, passamos um pouquinho do limite, e de novo eu falo, é muito tênue essa linha. Eu não estou no papel de julgar ninguém, porque eu mesma posso errar. Então, assim, quando você sai um pouquinho disso, o que pode acontecer? É aí você dedica mais ao outro do que a você mesmo. Isso é muito difícil. Então, se o outro é mais importante na sua vida do que você mesmo, tem alguma coisa errada. Vamos ao segundo item para a gente começar a pensar. Idealizar demais essa pessoa. Fulano é o máximo. Fulano, nossa, olha, é bom profissional, é uma pessoa excelente, é um bom orador, é um bom religioso, é um bom esportista. Fulano não tem igual. É a pessoa melhor da face da terra. Peraí. Todo mundo tem defeito. Nós não vamos colocar todas as qualidades da vida em uma pessoa só, não. Tem alguma coisa errada. E aí é onde eu coloco. Às vezes nós fazemos isso com os filhos, querendo levantar a autoestima deles demais. Gente, o que é humildade? Humildade é a gente saber assim, nisso eu sou bom, nisso eu não sou. E devemos ensinar aos nossos filhos a mesma coisa. Minha filha, qualquer uma das minhas duas filhas chegar e falar, nossa, eu sou uma esportista maravilhosa. Não, você pode dançar pra caramba, você tem várias habilidades, mas esportista você não é, porque nunca foram voltadas a isso e tá tudo ok. Não é nenhuma ofensa, porque eu estou falando a verdade. Nós não podemos colocar a pessoa sempre em cima de um pedestal. Nem marido, nem esposa, nem namorado, namorada, pai, mãe, filho, não. Vamos humanizar essas pessoas, porque isso vai criar relações saudáveis. Quando você desumaniza as pessoas para colocá-las acima de todos os outros, isso é um relacionamento tóxico. Aprender a dizer não. Aprender a dizer não é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Você pode fazer isso para mim? Infelizmente, não posso. Não dá para dizer sim sempre. Dizer sim sempre pode ser uma faca de dois gumes. Muitas vezes o dizer não vai educar muito. Uma vez eu falei numa live, eu sei que a minha irmã me ensinou algumas coisas. E uma das coisas que ela me ensinou é, não dói. Ela ensinou muito isso. E ela falava isso muito na adolescência. Eu falava, me empresta tal coisa? Aí ela falava, não. Aí eu, credo. Aí ela falava, não dói. Nessa cara. Hoje ela não é mais assim. Depois ela ficou besta. E eu que fui falar pra ela, ó, vai falar não, sou. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa entender. Muitas vezes o dizer não é dizer sim pra si mesmo. Entenda, quem é a pessoa mais importante da sua vida é você. Esquecer dos amigos pra agradar aquela pessoa. Eu vou deixar de sair pra ficar com o meu filho. Mas assim, toda a vida. Você não pode deixar o filho com a mãe uma vez ou outra para você ir divertir. Você não pode ter amigos depois que você tem um namorado ou uma namorada. Depois que você tem um determinado amigo, você não pode ter outros amigos. Comece a pensar sobre isso, porque isso está errado. Oi, Leide, seja bem-vinda. Amiga, a sogra que não gosta da nora cria um relacionamento tóxico porque deseja que o filho que tenha... Porque deseja que o filho tenha o mesmo destino que ela, ser divorciada, ser sozinha. Compreende? Compreendo.
é um relacionamento tóxico e muito provavelmente uma mãe mais narcisista. As mães narcisistas, que pode ser até um tema de nossa live, se vocês quiserem, as mães narcisistas, elas querem os filhos debaixo do olho dela, porque os filhos têm que fazer o que elas querem. E é muito difícil, por quê? Porque se a mãe não entende isso, e o narcisismo é uma coisa extremamente difícil de tratar, isso fica muito complicado. Então, nós não podemos querer que os nossos filhos sejam o que a gente quer. Então, a mãe, ela estabelece um relacionamento tóxico. Você não pode fazer nada. Não vou ser romântica. O que você pode fazer? Fortalecer o marido, o filho, no caso, a ponto dele colocar bastas. Bastas com amor, porque uma coisa que eu sempre falo nas lives, pais educam os filhos, mas filhos educam pais. Nós não nascemos prontos como pais e mães. Então, tudo nós vamos ensinar. Dri, é aquela coisa, tudo é culpa da nora. Não é que tudo é culpa da nora, a culpa é dela, ela põe em quem ela quiser. O que você pode fazer? Não aceitar isso. Você não pode aceitar isso. Não compre isso pra você. Ah, ela fala, problema dela, deixa ela falar. Então, a gente precisa começar a entender. Exatamente isso, Leide. Ter personalidade própria, ter vida própria é fundamental. O que as pessoas que estão à nossa volta precisam? De uma pessoa sã. Como é que eu vou ser sã? Me divertindo, fazendo atividade física, trabalhando, estando ativa. Isso é uma pessoa sã. E as outras pessoas que estão em volta vão aprender juntos. Então, você não tem que julgá-la. Não julgue, viu? Viu, Adriane? Não julgue. E não receba também. É tipo assim, se alguém chegar com um prato cheio de cocô para te oferecer, você vai aceitar? Você não vai aceitar. Você vai aceitar se você quiser. Então, do mesmo jeito que é a ofensa. A ofensa chegou e falou, ah, não, obrigada, pode ficar para você. Então, assim, não receba. Tudo é culpa da nora. Fica com essa frase na sua cabeça. A culpa é dela, ela põe o que ela quiser. Problema dela. Não esquente a cabeça com isso. Então, assim, nós não podemos abandonar as coisas que nós gostamos de fazer em virtude de alguém. Seja pai, mãe, filho, marido, mulher, qualquer um que seja. As coisas que nós gostamos de fazer precisam ser cultivadas. Porque se eu não cultivo aquilo que eu gosto de fazer, eu estou me submetendo a um relacionamento. E isso não é legal. Tânia, fica o recado aí pra você também. Não tô metendo na vida de ninguém não, viu, gente? É só uma sugestão. Então, assim, se você tá cuidando demais de filho, de neto e de tudo mais, comece a tirar tempo pra você. Deixa a galera se virar de vez em quando sozinha. Porque isso vai fazer diferença. Então, assim, como é que você começa a sair disso? Poxa, o meu tempo é toda essa pessoa? Né? Não. Chega e fala assim, estou saindo pra onde? Eu vou curtir a minha vida. Hoje eu vou pra balada, hoje eu vou pro parque, hoje eu vou pra onde eu quiser, não deu satisfação pra ninguém. Começa a dar umas fugidas, sabe? Pra não ficar tão sobrecarregada. Alguém vai começar a cuidar das coisas, alguém vai começar a cuidar das suas próprias responsabilidades. É uma coisa que a gente precisa começar a pensar. Confiar sem ressalva nenhuma na opinião daquela pessoa. Isso é perigoso. Se você confia sem ressalva na opinião de um marido, de uma esposa, de um amigo, de um pai, de uma mãe, de um tio, cuidado. Tudo que as pessoas falam, todas essas coisas são passíveis de avaliação. Existe um critério. Ah, mas foi minha mãe que falou. Problema. Não é porque foi minha mãe que falou que ela tá certa, ela pode estar errada. Muito bem, Tânia, é isso mesmo que você tem que fazer. Fugir. Marca uma viagem, sai, deixa a galera se virar. Vai ficar todo mundo bem, você pode ter certeza. Aí quando você voltar, você vai deixando de fazer uma coisinha, deixando de fazer outra, e vai te aliviando um pouco o peso, entendeu? Faça isso. Exatamente isso, Leide. Para cuidar bem do outro, primeiro eu preciso cuidar bem de mim. Porque se eu não tô bem, eu não vou cuidar de ninguém.
A Adriane tinha colocado que faz isso, né? Que não retruca e se afasta para não brigar porque não gosta da demanda, da briga. E cada dia ela está mais infeliz porque afasta o filho dela. Ela afasta o filho. O filho afasta dela para que fique bem. Então, assim, ele vai ter que dosar essas idas, sabe? Ele vai ter que mediar. É um problema que veio para ele aprender. Todo problema vem nos trazer algum aprendizado. Ficar com ciúme de pequenas coisas. Vamos supor que chegou alguém para falar cumprimentar o seu namorado e você já fica todo enciumado. Elogiou uma pessoa, você já fica todo enciumado. Ou amigo, tem gente que tem ciúme de amigo. Por que você é mais amigo do fulano do que meu? Esse relacionamento não é positivo. Ciúme e exagero diz de insegurança, diz de submissão emocional. A submissão emocional e a insegurança pode lhe trazer diversos problemas. Ah, ninguém pode ser mais próximo do meu filho do que eu, que é o que acontece com a sua sogra. Então, assim, por quê? Insegurança. Nós não podemos colocar isso como traço de comportamento saudável. Isto é um relacionamento tóxico. Ficar péssimo se a pessoa não estiver por perto. Então, se o marido não estiver por perto, eu fico horrível. Eu não fico feliz, eu não consigo fazer nada. Não, se o meu amigo não vier, não tem graça. Cuidado que nós incentivamos isso com os nossos filhos desde pequenininho. Ah, se o fulaninho não tiver, o ciclaninho não vai ficar feliz. Não. O ciclaninho vai ser feliz independente de fulaninho, de beltraninho e assim por diante. Nós vamos ser felizes porque nós somos. Não é porque a gente tem muleta A, B, C ou D. A gente veio todo mundo certinho, ninguém precisou de muleta para nascer. Patrícia hoje tá brava, né, gente? Desculpa. Mas é porque é um assunto que faz que a gente mexe, assim, sabe? Com algumas emoções que a gente questiona. Justificar o mau comportamento do outro também é um procedimento de relacionamento tóxico. Então, geralmente, aquela pessoa que é submissa no relacionamento fica justificando os erros dos outros. Oh, meu Deus, já fiz tanto isso na minha vida. Hoje não faço mais, eu aprendi. Mas, tipo assim, fulano é grosso, fala, não, ele é assim mesmo, que ele é ocupado, né? É uma pessoa, assim, muito difícil. É uma pessoa, assim, muito cheia de afazeres. Então, se você tá precisando justificar a relação, até a forma do seu filho agir, vamos parar para pensar um pouquinho, se você daqui a pouco não tá submisso a esse filho, sabe? Se você tem que justificar toda hora o comportamento do seu pai e da sua mãe, será que esse pai e essa mãe não são tóxicos? E você tolera qualquer tipo de comportamento e você quer que os outros também sejam obrigados a tolerar? E sai brigando e fala, bota a mão no fogo pelo fulano, porque fulano é bom, fulano é isso, fulano é aquilo. Tá vendo qualidade demais onde não tem. Defendendo o comportamento errado dos outros. Morrendo de ciúme se alguém se aproxima. Colocando a pessoa em cima de um pedestal, para raciocinar. Tem alguma coisa errada. Esse relacionamento não tá legal. E a outra coisa que é básica num relacionamento tóxico é sentir-se culpado mesmo quando está certo. É do tipo assim, fulano não bebe tanto não, isso não é legal, você me faz beber, porque você reclama do meu comportamento, você não deixa eu ter amigos. Aí a pessoa que tá querendo que o outro não beba, para ele ficar bem, é tóxica, ou é culpada. Eu bebo por sua causa, porque é muito difícil viver com você. Você acha que você é fácil? Gente, quantas pessoas já não escutaram isso? Muitas vezes você fala assim, fulano, olha, vamos fazer tal coisa. Não vou fazer. Não vou fazer porque você está me pedindo. Porque você é implicante. Porque você, não sei, e derrama. Então, assim, a pessoa, ela tá dentro do relacionamento. Ela não consegue sair daquilo, porque ela não vê vida sem aquele relacionamento, seja de amigo, seja o que for. E ela fica presa naquilo como se fosse a única tábua de salvação. Algumas mulheres, por exemplo, que eu acompanho, que estão em relacionamentos tóxicos, que a gente tem conversado, o medo que elas falam que tem, só para vocês terem noção. Eu tenho medo de ficar sozinha. Eu falo, como você vai ficar sozinha? E você olha, mulheres bonitas, mulheres assim, cheias de qualidades, profissionais,
autônomas no sentido financeiro e estão submetidas a relacionamentos, sabe, bem abusivos, por motivo nenhum, só pela manipulação. Isso é um relacionamento tóxico. Mas não adianta ninguém chegar lá e brigar com ela e falar. Tem que fazer ela enxergar aos poucos. Você conhece alguém que está assim? Coloca para assistir a live. Vê se ela se identifica em algum aspecto. Porque às vezes a pessoa se identifica e começa a acender uma luzinha para que a pessoa, sabe, comece a raciocinar que isso está fazendo mal a ela. E aí a gente começa a pensar, como é que sai disso, né, Patrícia? Não adianta só falar, você tá. Como é que sai? E aí a gente começa a pensar, eu saio disso, primeiro, tirando a responsabilidade do outro pelo meu estado emocional. O outro não é responsável pelo que eu sinto. O outro não é responsável pela minha felicidade ou infelicidade. Eu sou autorresponsável pela minha felicidade ou infelicidade. Eu e somente eu. Porque se você der esse poder ao outro, ainda assim é responsabilidade sua. Porque quem deu esse poder ao outro foi você. Então, a autorresponsabilidade pelo seu estado emocional é fundamental para você conseguir entender esta questão do seu emocional. Não dê a oportunidade ao outro de ter poder sobre o que você sente. Não pense no que o outro está fazendo. Isso é fundamental também. Se for em caso de relacionamento de namorado, namorada, marido, mulher, pare de pensar, será que o outro está olhando para o lado? Será que o outro está no banheiro? Será que o outro foi no barzinho? Para com isso. Viva a sua vida. Viva o agora. Se você está na live, esteja na live. Comenta, brinca, fala tudo o que você quiser. Então, se você der esse poder ao outro e ficar atrás do outro, é porque você quer ser manipulado. Lícia, oi Lícia, quanto tempo? Beijo pra você, amor. Quem se deixa manipular é sempre uma pessoa insegura, com baixa autoestima ou não necessariamente? Não necessariamente. Porque isso acontece de uma forma tão sutil e vai envolvendo e a pessoa não percebe. Quando a pessoa vê, ela já está dentro. Então, não necessariamente. A baixa estima, ela pode acontecer momentaneamente ali. A hora que ela consegue perceber, para ela sair, aí ela percebe, ela fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? Então, não necessariamente ela tem a autoestima baixa. Às vezes ela vai ficando. Por quê? Porque normalmente a pessoa que é muito manipuladora consegue despertar, consegue, como é que eu vou dizer? Consegue fazer a pessoa acreditar que ela é feia, que ela não é capaz, sabe? E a pessoa, ela acredita naquilo. Mesmo não tendo autoestima baixa a princípio. Mas ela cai naquela conversa porque ela vem recheada de palavras doces, de uma conversinha no pé da orelha e tal. E aquilo vai envolvendo de um jeito que a pessoa não percebe. Eu acho que a maioria de nós já passou algum namoro desse jeito. Eu já. Quando eu acordei, falei, meu Deus, volta pro seu corpo, filha. Isso não te pertence. Então, é importante nós entendermos isso. Isso acontece de uma forma muito sutil. Aprenda a ficar confortável consigo mesmo. Gente, se você não sabe ficar sozinho, comece a aprender. Porque isso faz muita diferença. Você aprender a conviver com você mesmo. Porque você tem que estar inteiro para achar um outro inteiro. E não uma metade achar outra metade. Esse negócio de metade da laranja é papo de Fábio Júnior, que eu adoro, inclusive. Se eu for no show, eu fico lá, metade da laranja, que eu adoro. Mas, na prática, isso não funciona muito bem. As metades da laranja é só para cantar a música do Fábio Júnior. Então, vamos começar a entender melhor como é que isso funciona. Eu sou um inteiro, vou achar outra pessoa inteira. Assim, nós vamos somar e dividir o tempo todo. E não o outro querendo fazer você acreditar o tempo inteiro que você é menor que ele, que você precisa dele. Não, nem ele nem ela, tá? Porque tem muita mulher que faz isso. Procure cultivar coisas que gosta de fazer. Que é o que eu tinha falado para nossa amiga lá atrás. Vai programar uma viagem, vai fazer coisas que você gosta. Porque quando você faz coisas que você gosta, você não fica submisso ao amor do outro.
O que nós precisamos entender no básico de relacionamentos tóxicos é sempre isso. Primeiro, recupere a sua autoestima. Faça uma atividade física. Comece a cultivar coisas que você gosta. Perceba se você não está colocando qualidades demais numa pessoa, normal, porque todos nós, seres normais, temos qualidades e temos defeitos. Temos situações em que nós precisamos nos bastar. Comece a gostar da sua própria companhia, porque isso vai fazer muita diferença na sua vida. E aí sim, comece a viver livremente. Para de se preocupar com o que o outro está fazendo. O que o outro está fazendo é responsabilidade dele. E muitas vezes a pessoa fala, e se estiver me traindo? Ainda assim é responsabilidade do outro, não é sua. O problema não é o outro te trair. O problema é você se trair, como você muitas vezes está fazendo. Quando nós não confiamos em nós mesmos e não nos amamos. Isso é problema. Então é importante sempre entendermos que precisamos estar inteiros, estar sãos, gostarmos de nós mesmos para que a gente possa gostar do outro. E isso vai fazer toda a diferença. Isso, Tânia, muito bom. Vá no salão, comece com as coisas simples, faça as unhas, cuide da sua aparência, comece a se ver como uma mulher inteira, uma mulher bonita, e as coisas vão dar certo. Como homem também, cuide da sua aparência. Gente, não existe relacionamento onde você abaixa a cabeça e o outro diz o que você tem que fazer. Não. Se a sua vontade está sendo sufocada pelo outro, seja pai, mãe, filho, irmãos, amigos, namorado, namorada, se a sua vontade não é respeitada, fique alerta. Às vezes é um relacionamento tóxico, você precisa se afastar, você precisa respirar. Esses dias uma pessoa falou para mim, ela está num relacionamento tóxico. Ela falou assim para mim, eu viajei, fui numa cachoeira com irmãos e parecia uma criança. Quando estava na volta para casa, ela começou a sentir angústia. Aí eu falei, o que isso quer dizer para você? Eu não sei. Falei, então ela vai precisar entender que a angústia dela é ela perceber que ela não pode ser ela mesma quando ela chegar em casa. E isso é muito sério. Isso é muito grave. Então nós precisamos começar a pensar com relação a isso. Para que a gente consiga, sabe, muitas vezes identificar. A partir do momento que você identificou, peça ajuda para as pessoas que você realmente ama e que te amam. E aí sim, peça ajuda para sair disso. Para dizer um não, para dizer um basta. Porque você merece ser feliz. E relacionamentos tóxicos, eles impedem a nossa felicidade. Muitas vezes nós negamos a nossa felicidade nos mantendo em relacionamentos tóxicos. E aí seja livre de novo. Bata suas asas e vai ser feliz aonde o seu coração quiser, aonde o seu coração se sentir bem. Ok? Gente, mais perguntas? Estamos agora no final da nossa live, no Papo com a Paty. Muito obrigada, Stephanie. Tava com saudade de você também. Quinta-feira, de novo, não teremos live. Por quê? Porque é o aniversário da tia Paty, na quarta. 4.6. E aí, eu vou comemorar com as minhas filhas nesses 2 dias. Então, eu peço desculpas a vocês. A partir da semana que vem, voltamos para as lives segunda e quinta, bonitinho, com convidados, às quintas-feiras. Maravilhoso. E aí, na semana que vem, na segunda, estou aqui, firme e forte. Mas essa semana de Happy Birthday, e aí a tia Paty vai comemorar. Muito obrigada a todos vocês. Vocês tenham uma semana maravilhosa. Hoje nós estamos muito mais felizes aqui em Brasília com a chuva que caiu. Deliciosa, que deu uma refrescada. Goiânia também, né? Tomara que a chuva caia aí, principalmente no Mato Grosso, para acabar com essas queimadas na Amazônia. Porque como Dia da Árvore, a gente fica muito triste de ver tanta árvore sendo queimada, morrendo. E a chuva vem nos brindar nesse Dia da Árvore,
quem sabe para salvar centenas de árvores, trazendo uma outro tipo de qualidade de vida para nós todos, preservando espécies, animais, né, toda a fauna da região e a flora que precisa. Muito obrigada a todos vocês, um beijo no coração, uma boa semana. A gente está encerrando mais um Papo com a Paty sobre relacionamentos tóxicos. Muito obrigada, Alicia. E semana que vem a gente está de volta. Se gostou da live, indica para os seus amigos. Está gravado no IGTV. Todas as lives estão gravadas. Deixe comentários, eu olho tudo. Me manda direct, eu olho tudo. E olho com muito amor, com muito carinho. Um beijo no coração de vocês. E até a semana que vem. Já na primavera. Tchananana, vai entrar a primavera. Que a chuva traga muita vida para todos nós. Assim seja. Um beijo. Fica com Deus. Tchau.